O Natal, em 25 de dezembro, é o dia designado em nossos calendários como o dia do nascimento de Cristo. Mas, é este realmente o dia no qual ele nasceu? Os costumes que existem hoje relacionados com este período é de origem cristã? Ou o Natal é outro exemplo de mistura entre o paganismo e o cristianismo? Uma análise da palavra Christmas, Natal em inglês, indica que ela é uma mistura. Embora ela inclua o nome de Cristo, também menciona a missa. Quando consideramos todas as elaboradas cerimônias, orações pelos mortos, rituais de transubstanciação e complicados rituais da missa católica romana, pode alguém realmente ligar isto com o Jesus histórico dos evangelhos? Sua vida e ministério foram descomplicados de tal ritualismo. Como Paulo, tememos que alguns tenham sido corrompidos da simplicidade que está em Cristo, 2 Coríntios 11 versículo 3, por causa da influência pagã sobre tais coisas como a missa. Olhando desta maneira, a palavra Christmas, missa de Natal, se contradiz a si mesma. Quanto à verdadeira data do nascimento de Cristo, é de se duvidar de 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, Lucas 2 versículo 8. Os pastores na Palestina não ficavam nos campos durante a metade do inverno. Adam Clarke tem escrito, como esses pastores ainda não haviam trazido seus rebanhos para casa, é um argumento presumível que outubro ainda não havia começado, e que, consequentemente, Nosso Senhor não nasceu em 25 de dezembro, quando não havia qualquer rebanho nos campos. Neste mesmo sentido, a natividade em dezembro deveria ser descartada. Enquanto a Bíblia não fala expressamente da data do nascimento de Jesus, existem indicações que foi provavelmente no outono que isto aconteceu. E os pastores na Judéia? Sabemos que Jesus foi crucificado na primavera, no tempo da Páscoa, João 18 horas e 39 minutos. Figurando seu ministério como tendo durado 3 anos e meio, isto coloca o início do seu ministério no outono. Naquele tempo, ele estava com quase 30 anos de idade, Lucas 3 horas e 23 minutos, a idade reconhecida para um homem tornou-se um ministro oficial sob o Velho Testamento, conforme Números 4 horas e 3 minutos. Se ele completasse 30 anos no outono, então seu dia natalício era no outono, 30 anos antes. Ao tempo do nascimento, José e Maria tinham ido a Belém para serem recenseados, Lucas 2 versículos 1 ao 5. Não existem registros para indicar que a metade do inverno era o tempo de recenseamento. Um tempo mais lógico do ano teria sido no outono, no fim da colheita. Se fosse este o caso, teria sido o período para a festa do Tabernáculos em Jerusalém, o que poderia explicar por que Maria foi com José, Lucas 2 versículo 41. Isto também explicaria por que até mesmo em Belém não havia lugar na hospedaria, Lucas 2 versículo 7. De acordo com Joséfo, Jerusalém era normalmente uma cidade de 120 mil habitantes, mas durante as festas, algumas vezes chegava a ter 2 milhões de judeus reunidos. Tais vastas multidões não somente enchiam Jerusalém, mas as cidades circunvizinhas também, incluindo Belém, que ficava somente a 5 milhas ao sul. Se a viagem de Maria e José fosse na realidade para estar na festa, como também para serem recenseados, isto colocaria o nascimento de Jesus no outono do ano. Não é essencial que saibamos a data exata na qual Cristo nasceu, sendo a coisa principal, é claro, que ele nasceu. Os cristãos primitivos comemoravam a morte de Cristo, 1 Coríntios 11 versículo 26, não seu nascimento. A Enciclopédia Católica diz, o Natal não estava entre os mais primitivos festivais da Igreja. Irineu e Tertuliano omitem isto de suas listas de festas. Mais tarde, quando as igrejas em vários lugares começaram a celebrar o nascimento de Cristo, havia muita diferença de opinião quanto à data correta. Não foi até a última parte do quarto século, que a Igreja Romana começou a observar o 25 de dezembro. 3 Ainda assim, em torno do quinto século, estava sendo ordenado que o nascimento de Cristo fosse para sempre observado nesta data, muito embora este fosse o dia da antiga festa pagã romana do nascimento do Sol, um dos nomes do Deus. 4.
Diz Frazer, o maior culto pagão religioso que colocava a celebração em 25 de dezembro como um feriado tanto no mundo romano como grego, era a adoração do sol, que era pagã, o mitraísmo, e este festival de inverno era chamado Vanatividade, a Natividade do Sol. Este festival pagão foi responsável pelo dia 25 de dezembro ter sido escolhido pela Igreja Romana? Deixemos a Enciclopédia Católica responder. A bem conhecida festa solar do Natalis Invicti, a Natividade do Sol Inconquistado, celebrada no dia 25 de dezembro, tem uma forte indicação sobre a responsabilidade em relação à nossa data de dezembro. Como os costumes pagãos solares estavam sendo cristianizados em Roma, compreende-se que confusão resultaria. Alguns pensaram que Jesus era o Sol, o Deus solar. Tertuliano teve que assegurar que o Sol não era o Deus dos cristãos. Agostinho denunciou a identificação herética de Cristo com o Sol. O Papa Leão I amargamente reprovou os ressurgimentos solares, cristãos, nas próprias escadarias da Basílica dos Apóstolos, virando-se para adorar o sol nascente. O festival de inverno era muito popular nos tempos antigos. Na Roma e Grécia pagãs, nos dias dos bárbaros teutonicos, nos remotos tempos da antiga civilização egípcia, na infância da raça, a leste, oeste, norte e sul, o período do solstício de inverno era sempre um período de júbilo e de festas. Desde que esta estação era tão popular, ela foi adotada como o tempo do nascimento de Cristo pela Igreja Romana. Alguns dos costumes de Natal dos nossos dias foram influenciados pela Saturnália romana. É de conhecimento comum, diz um escritor, que a maioria de nossa associação com o período natalino, os feriados, a troca de presentes e a sensação geral de genialidade não é senão a herança do festival romano de inverno, a Saturnalia, remanescentes do paganismo. Tertuliano menciona que a prática de trocar presentes era parte da Saturnalia. Não existe nada de errado em dar presentes, é claro. Os israelitas davam presentes uns aos outros em tempos de celebração, até mesmo celebrações que eram observadas por causa de mero costume, Ester 9 versículo 22. Mas alguns têm procurado ligar os presentes de Natal com aqueles presentes dados a Jesus pelos magos. Isto não pode ser correto. Pelo tempo que os magos chiaram, Jesus não estava mais deitado em uma manjedoura, como quando vieram os pastores, mas estava em uma casa. Marcos 2 versículos 9 ao 11. Isto podia ser muito tempo depois de seu nascimento. Eles também deram seus presentes a Jesus, não um ao outro. A árvore de Natal, como a conhecemos, só data de alguns poucos séculos, embora as ideias a respeito de árvores sagradas vejam muito antigas. Uma antiga fábula babilônica falava de um pinheiro que nasceu de um velho tronco morto. O velho tronco simbolizava o Nimrod morto, o novo pinheiro simbolizava que Nimrod tinha vindo a viver novamente em Tamuz. Entre os druidas, o carvalho era sagrado, entre os egípcios era a palmeira, e em Roma era o abeto, que era decorado com cerejas negras durante a Saturnalia. O deus escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal àqueles que se aproximassem de seu abeto sagrado. Em pelo menos 10 referências bíblicas, a árvore verde é associada com a idolatria e a adoração falsa, 1 Reis 14 versículo 23. Desde que todas as árvores são verdes, pelo menos parte do ano, a menção especial de verde provavelmente se refere às árvores que são sempre verdes. A árvore de Natal recapitula a ideia da adoração de árvore. Castanhas e bolas simbolizam o sol. Todas as festividades do solstício de inverno têm sido absorvidas ao dia de Natal. O uso de azevinho e visco, das cerimônias druídicas, a árvore de Natal das honras pagãs ao abeto sagrado de Odin. Tomando tudo isto em consideração, é interessante comparar uma afirmação de Jeremias com o costume de hoje de decorar uma árvore na época de Natal, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artifício, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Jeremias 10 versículo 3 e 4.
As pessoas nos dias de Jeremias, como mostra o contexto, estavam realmente fazendo um ídolo de uma árvore, a palavra artífice não definindo meramente um artesão, mas alguém que forma ídolos. Leia com atenção Isaías 40 versículos 19 e 20 e Oséias 8 versículos 4 ao 6. E a palavra machado refere-se aqui especificamente a uma ferramenta de talhar. E quanto à família em torno da árvore decorada? Citando esta porção de Jeremias, não queremos inferir que as pessoas que hoje colocam árvores de Natal em suas casas ou igrejas estão adorando essas árvores. Tais costumes, contudo, fornecem vívidos exemplos de como as misturas têm sido feitas. No século VI, missionários foram enviados pela parte norte da Europa para juntar pagãos ao grupo romano. Eles descobriram que o 24 de junho era um dia muito popular entre esses povos. Eles procuraram cristianizar este dia, mas como? Por esse tempo, 25 de dezembro havia sido adotado pela Igreja Romanista como o natalício de Cristo. Desde que 24 de junho era aproximadamente 6 meses antes de 25 de dezembro, por que não chamar este o natalício de João o Batista? João nasceu, devemos lembrar-nos, 6 meses antes de Jesus, Lucas 1 versículos 26 e 36. Assim sendo, o 24 de junho é conhecido no calendário papal agora como o dia de São João. Na Bretanha, antes da entrada do cristianismo lá, o 24 de junho era celebrado pelos druidas com fogos de artifício em honra a Baal. Heródoto, Wilkinson, Layard e outros historiadores contam destes fogos cerimoniais em diferentes países. Quando o 24 de junho tornou-se o dia de São João, os fogos sagrados foram adotados também e tornaram-se as fogueiras de São João. Estas são mencionadas como na Enciclopédia Católica. Tenho visto pessoas correndo e saltando através das fogueiras de São João na Irlanda, diz um escritor do século passado, orgulhosos de passarem sem queimaduras, sentindo-se alguém especial, abençoando pela cerimônia. 14 Parecia que estes rituais honravam mais a Moloque do que a João Batista. O 24 de junho foi visto como sendo sagrado para o antigo deus Peixoanes, um nome pelo qual Nimrod era conhecido. Em um artigo a respeito de Nimrod, Fawcett diz: Oanes, o deus peixe, civilizador da Babilônia, levantou-se do Mar Vermelho. No latim, o idioma da Igreja Romana, João era chamado Joanes. Veja quão semelhante é isto a Oanes. Tais semelhanças ajudaram a promover mais facilmente a mistura do paganismo com o cristianismo. Um dia que nos tempos pagãos tinha sido considerado sagrado para Ísis ou Diana, 15 de agosto, foi simplesmente renomeado como o dia da Assunção da Virgem Maria e até nosso tempo presente ainda é altamente honrado. 17 Outro dia adotado do paganismo, supostamente para honrar Maria, é chamado Missa das Velas ou a Purificação da Virgem Maria, e é celebrado em 2 de fevereiro. Na lei mosaica, após dar nascimento a um filho homem, uma mãe era considerada imunda durante 40 dias, Levítico capítulo 12. E quando os dias de sua purificação, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, José e Maria apresentaram o bebê Jesus no templo e ofereceram o sacrifício prescrito, Lucas 2 versículos 22 ao 24. Tendo adotado o 25 de dezembro como a Natividade de Cristo, o 2 de fevereiro parecia servir bem para ser o tempo da purificação de Maria. Mas, o que isto tinha a ver com o uso de velas naquele dia? Na Roma pagã, este festival era observado com o povo carregando tochas e velas em honra a Februa, de quem nosso mês fevereiro derivou seu nome. Os gregos faziam a festa em honra a deusa Ceres, a mãe de Prosérpina, a quem os celebrantes carregando velas buscavam no mando inferior. Assim sendo, podemos ver como a adoção de 2 de fevereiro para honrar a purificação de Maria foi influenciada por costumes pagãos envolvendo velas, chamando-o até de Dia da Missa das Velas. Nesse dia todas as velas a serem usadas durante o ano nos rituais católicos são benzidas. Um velho desenho mostra o Papa distribuindo velas bentas aos sacerdotes. Diz a Enciclopédia Católica, não precisamos esconder o fato que velas, incenso e água benta, eram comumente empregados em cultos pagãos e em rituais prestados aos mortos.
O Papa distribuindo velas no dia da Missa das Velas. Se o apóstolo Paulo fosse levantado para pregar para esta geração, imaginamos se ele não diria à igreja professa, o que disse aos Gálatas há muito tempo atrás: guardais dias e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4 versículos 9 ao 11. O contexto mostra que os Gálatas tinham sido convertidos do culto pagão de deuses. Versículo 8. Quando alguns haviam voltado novamente para seu culto anterior. Versículo 9. Os dias e tempos que eles observavam eram evidentemente aqueles que tinham sido separados para honrar os deuses pagãos. Mais tarde, muito estranhamente, alguns desses mesmos dias foram absorvidos pelo culto da igreja professa e foram cristianizados. Posso nunca conhecer-te pessoalmente, mas há alguma coisa que eu quero dizer-te. É tão importante que eu seria cruel se não te dissesse, porém é tão simples que o podes ler em poucos minutos. É tão vital que pode mudar completamente teu futuro, mas é disponível para ti sem qualquer custo. Essa é uma mensagem de que podes não gostar, entretanto nunca serás capaz de esquecê-la. E queira acreditar ou não, te afetará na vida e na morte. Antes de tudo, deixe-me destacar que essa mensagem é absolutamente verdadeira, porque é Deus que a diz. Quando Deus faz uma declaração, podes aceitá-la, porque Ele não pode mentir. Quando Deus faz uma promessa, podes descansar sobre ela, porque suas promessas nunca podem falhar. Deus não te obrigará a crer nesta mensagem, isto é tua escolha, mas Ele te responsabilizará por tê-la ouvido. Então, deixe-me dizer-te francamente que esta é uma mensagem pessoal para ti. Tu não podes escapar dela. Ela te leva a uma decisão. És obrigado a escutar esta mensagem. Ela é uma exata citação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Então, já ouviste palavras tão maravilhosas como essas? Não são elas surpreendentes? Pense só por um momento no que elas dizem. Elas revelam 3 fatos maravilhosos. Primeiro, Deus amou o mundo. Já que tu estás no mundo, isso significa que Deus te amou. Se isso não te surpreende, não esqueças que quando Deus te amou, Ele amou um pecador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 horas e 23 minutos, e, se és honesto, concordarás. Então, embora Deus te ame, Ele odeia o teu pecado. O pecado impedirá a tua entrada no céu, porque Deus é santo, e obrigado a castigar o pecado. Assim um Deus de amor necessitava encontrar uma maneira justa para salvar os pecadores. Doutra forma o pecador seria obrigado a pagar pelos seus próprios pecados eternamente. O segundo grande fato é que Deus deu o seu Filho unigênito. A primeira declaração diz que Deus te amou. Essa mostra quanto Ele te amou. Ele te amou tanto que deu o seu Filho único. Tu sabes o que isso significa? Significa que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário para que tu possas ser salvo. Ele derramou seu sangue para que os teus pecados sejam perdoados. Ele morreu por ti para que tu possas viver no céu para sempre. Vejas, alguém é obrigado a pagar a pena do pecado. Deus deu o seu Filho para que ele pudesse ser teu substituto, pois nele não há pecado. E agora o terceiro grande fato, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que pode ser mais maravilhoso? Pense nisso. Deus dá a vida eterna para todos que creem em Cristo. O Salvador consumou a obra. Ele morreu, ressuscitou da sepultura e voltou para o céu. Agora a tua parte é crer nele. Isso simplesmente significa que tu confesses que és pecador, compreendas que Cristo está disposto e tem poder para atender à tua necessidade, e então o recebas como teu Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que eu tinha para dizer-te. Então tu és quem decides.
Tu o aceitarás ou virarás as costas para ele? Pode ser que eu nunca te encontre na terra, mas espero encontrar-te no céu. Se aceitares o Salvador dos pecadores, então certamente serás salvo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, versículo 19.